Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Então, tá bom. Vamos começar aí nosso conteúdo de hoje, seguindo de onde nós paramos na última aula. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. E na semana passada a gente tinha Boa noite, Leonardo. Boa noite. Então, vamos lá. Semana passada a gente tinha começado a falar sobre fornecedor. Então, hoje nós vamos prosseguir, a gente vai fazer a classificação dos fornecedores. Então, primeiro a gente precisa entender o quê? Eu preciso conhecer muito bem o meu fornecedor, saber quando ele é um fornecedor generalista, ou seja, ele fornece uma variedade grande de produtos diferentes, e quando ele é especialista, ou seja, ele é especializado em fornecer um tipo ou poucos tipos de produtos, certo? E aí a gente divide eles em três categorias. Quais são essas categorias? Vamos lá. Nós temos, em primeiro lugar, um fornecedor monopolista. O que é um fornecedor monopolista? Lembrar da época da escola, né, das culturas de monopólio, a gente tinha, na época, por exemplo, do Brasil, Brasil colônia, Portugal era monopólio, né, o comércio era um monopólio de Portugal. Então, a gente só podia negociar com Portugal. Então, monopólio significa uma coisa só. Então, o fornecedor monopolista é aquele que só ele fornece um determinado tipo de material, ou produto. Só tem ele no mercado, só existe ele. Eu não posso trocar ele por um concorrente. E aí, é um fornecedor ruim. Por quê? Porque o que vai determinar o interesse, né, dele em se relacionar comigo é o volume da minha compra. Quanto maior a minha compra, maior o interesse dele. Se eu compro pouco, você tem pouco poder de compra, você vai comprar pouco, você vai ter que continuar comprando de mim, porque só tem eu. Agora, se você é um cara que gasta muito comigo, aí eu posso ficar esperto para fazer aquele agrado, fazer aquela negociaçãozinha melhor, né? Então, na verdade, o que acontece? Esse tipo de fornecedor, eu tenho uma atenção pequena do vendedor com o cliente. É o cliente que tem que correr atrás do vendedor, e não o contrário que acontece, certo? Além disso, ele sabe que ele tem um monopólio, ele sabe que só tem ele. Então, ele não está muito preocupado. Quem mantém o interesse na negociação, na compra, nos produtos, é o comprador. Então, aqui a responsabilidade é sua, comprador, de correr atrás dele. Se você falar, eu acho que eu não vou, ele vai falar, você vai ficar sem. Mas o teu preço está caro. Só tem eu. Né? Então, é um tipo de fornecedor que não é o melhor tipo que a gente pode ter. Temos aqui ainda um outro cara que é o fornecedor frequente, também chamado de fornecedor habitual. Esse cara é um fornecedor que ele sempre vai ser consultado quando a gente inicia o processo de compra. Nós vamos ver depois desse processo. Mesmo que eu não compre dele dessa vez, eu vou fazer uma consulta de preço, eu vou verificar qual é o preço, a qualidade, a forma de pagamento, o que ele vai me oferecer. Eu vou perguntar. Ele vai manter um relacionamento constante com o cliente. Esse aqui, ele tem interesse de ir atrás do cliente. Ele vai atrás do cliente. Além disso, normalmente, ele tem uma linha grande de produtos que são padronizados e comerciais, ou seja, eles já são preparados para atender o mercado. Eles já foram estudados, já foi feita pesquisa de mercado, já foi feito levantamento e sabe-se que o público tem interesse por esse produto. Então, é mais fácil de vender. Certo? Certo.
Além disso, esse vendedor, né, lembrando que aqui nós estamos fazendo o papel do comprador, né? O vendedor ele vai visitar a gente habitualmente para tentar, né? Ô, e aí, Leonardo, como é que você está? Tá precisando de mais alguma coisa? Você comprou pouco da última vez? O que aconteceu? Ele vai correr atrás, ele tem interesse em manter esse relacionamento. E para isso, ele vai normalmente fazer o quê? Ele vai tentar te oferecer um diferencial, né? O que ele pode fazer além dos outros. Além disso ainda, ele vai tentar negociar condições para atender as expectativas da sua empresa. Ele vai tentar fazer o quê? Olha, será que se eu te der um desconto, você não compra um pouquinho a mais? Se eu te der um prazo de pagamento maior, você não compra mais? Você não... Então, ele vai tentar negociar o quê? Algo que seja benéfico para ele e para você. O objetivo aqui é que os dois saiam lucrando, os dois saiam ganhando. O fornecedor frequente ou habitual ainda, ele vai prestar o melhor atendimento para o cliente. Por quê? Porque ele sabe que ele depende desse cliente para continuar vendendo. E se ele prestar um atendimento ruim, esse cliente vai fazer o quê? Vou para o outro. Vou comprar da Luana ali. O Marcelo está muito ruim. Vou comprar da Luana. Ele, justamente por saber da importância do relacionamento com o cliente, ele vai tentar sempre agir de maneira muito ética com seus clientes. Então, ele vai jogar limpo. Ele vai tentar fazer o quê? Fazer com que o cliente se sinta seguro, se sinta confiante das negociações que estão sendo feitas. Temos ainda um terceiro tipo de fornecedor, que é o fornecedor especial. O fornecedor especial, ele já é um pouquinho diferente, por quê? Primeiro, ele vai trabalhar com produtos específicos para um tipo de processo que eu preciso na minha empresa. Tá? Então, por exemplo, eu preciso de um determinado tipo de tinta sendo utilizada, eu vou ter um fornecedor especial. Eu preciso de um determinado tipo de produto específico, fornecedor especial. Ele vai ser um representante ou um importador de produtos com exclusividade, ou seja, só ele pode vender aquele produto nesse território. Ah, Marcelo, é igual ao monopólio? Não, no monopólio só existe aquela empresa. Aqui eu tenho concorrentes, mas, por exemplo, você já foi num restaurante alguma vez na sua vida? Sim. Já aconteceu de você chegar lá no restaurante, você vira pro garçom e fala assim, me vê uma coca, e dá aquela coçada no queixo e fala assim para você, só tem Pepsi. Já aconteceu, já sim. Já, né? Por que isso? Ali nós temos um caso de fornecedor especial, ou fornecedor exclusivo. O restaurante fechou exclusividade, por exemplo, com a Pepsi. Mas existe um concorrente que vende produto parecido? É a Coca? Existe. Mas por que então ele fechou com aquele cara? Por que ele fechou um contrato de exclusividade? Porque provavelmente a Pepsi ofereceu uma proposta melhor. Tá? Muitas Eu vezes... nunca tinha entendido isso, porque Coca normalmente é o refrigerante que a maioria gosta, e não vender em um restaurante é estranho. Normalmente a Pepsi, quando é assim, ela ofereceu um preço melhor, ou uma forma de pagamento melhor, né? Ou de repente deu um freezer de graça, geladeira ali da Pepsi, né? Então são formas. A mesma coisa quando a Coca que fecha com o restaurante, né? Alguns tipos de fornecedores especiais, eles fazem entrega diária, dependendo da localidade ou do tipo de produto. Por exemplo, tem supermercado, nem vamos falar supermercado, você pega o Ceasa, por exemplo, né, que fornece frutas, legumes, verduras. O Ceasa, ele recebe mercadoria todos os dias, basicamente. Então, o fornecedor do Ceasa é um fornecedor especial. Dentro ali do Ceasa, tem várias empresas que fornecem para supermercados, restaurantes e outros mais. Mas, para o Ceasa, a gente tem esses fornecedores que são especiais.
Além disso, o fornecedor especial muitas vezes vai atender uma determinada marca, pode ser de máquina, né? Com exclusividade, igual eu falei, a Pepsi, por exemplo, ou a Coca. Ocasionalmente, pode fabricar produtos que necessitem de processos especiais. Eventualmente, podem prestar serviços que necessitem de processos especiais. E muitas vezes ele mantém também produtos em consignação. Você sabe o que é um produto em consignação? Não faço ideia. Produto em consignação significa da seguinte maneira: Leonardo, eu vou deixar com você o celular para você tentar vender. Se você vender, você me repassa uma parte do valor da venda. Se não, você só me devolve depois do celular. Tá? Então, por Entendi. exemplo, lembra quando eu contei na sala que eu tive uma banca de revistas? As Lembro. revistas vêm para a banca em consignação. Eu não pagava nada por elas. Ficava mais aproximadamente um mês cada revista na banca. No final desse período, eu tinha que devolver. Se eu não devolvesse, sinal que eu vendi, eu tinha que pagar um tanto para a editora. Se eu não vendi, eu devolvo, não tem custo nenhum. O que você vende, você tem que meio que dividir, né? O pagamento Isso. Na com ela. verdade, o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo da revista, né? O que eu vendesse, eu ficava com 18% do preço da revista e o resto ia para as editoras. Certo? Aí a gente tem que Aí, pensar o seguinte. Pode falar. aí, no caso, você fechava, exemplo, um contrato com cada um, Não, Panini, na verdade, ou o que não? acontece é que aqui no Brasil, as editoras elas não entregam para as bancas, elas entregam para distribuidoras, e essas distribuidoras é que fazem a intermediação. Então, nesse meio campo, eu ficava com 18%, o resto ia para a distribuidora, a distribuidora ficava com 12% e o resto ia, os 70% é que iam para a editora, para a Panini, para a Abril, para a Globo, Ah, entendi. né? A gente também precisa pensar o seguinte: quando eu vou escolher fornecedores, o que é melhor? Um fornecedor só ou uma fonte múltipla de fornecedores? Lembrando, quando eu não estou falando de fornecedor especial, aqui eu estou falando agora do fornecedor habitual, aquele que eu negocio, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, olha só. A gente precisa fazer uma boa análise antes de escolher um novo fornecedor. A gente vai ver já já essa questão da política de compras da empresa. Além disso, eu preciso pensar o seguinte: fornecedor que eu nunca consulto nada dele, né? Não estou pesquisando, não estou fazendo consulta de preço com ele, ele vai começar a achar o seguinte: Marcelo não está interessado no meu produto. Eu sempre compro ali do produto do Leonardo, porque o Leonardo me fornece certinho, preço bom, qualidade, forma de pagamento legal. Só que aí chega um dia, eu ligo pro Leonardo e o Leonardo fala assim: Marcelo, eu tô sem esse produto, cara, agora, tá? Pular, não vou ter como te entregar. Aí eu ligo lá pra Carla, coordenadora, falou: Carla, eu tô precisando do produto, né? Ela olha e fala assim: não, Marcelo, sabe o que acontece? Isso é isso. Sabe por quê? Porque ela sabe que eu não vou continuar comprando dela. E assim que o Leonardo voltar ao normal, eu vou fazer o quê? Voltar a comprar do Leonardo. Então eu não estou interessado no produto que a Carla está vendendo. Eu estou interessado no produto do Leonardo. Estou comprando dessa vez só porque o Leonardo não tinha Para atender a pronto. necessidade, né? Isso, então ela vai fazer o quê? Vai me vender com preço sem descontos, sem muitas boas propostas aqui para mim. Agora, se no caso você tem, você usa um modo múltiplo, que tinha falado de fornecedores, e ela for um deles, ela negocia dos melhores preços, né? Isso, o múltiplo a gente tem que fazer sempre o quê? Sempre eu vou ter um fornecedor que é o principal, é aquele que eu vou comprar a maior parte do volume que eu preciso. Mas é sempre bom, quando possível, comprar um pouquinho dos outros também. Por quê? Porque o outro fala, pô, ele lembra de mim, ele tá, né? Quem sabe? Se eu me esforçar um pouquinho, pode ser que ele se interesse, né?
Agora, como funciona o desenvolvimento do relacionamento com o fornecedor? Antes de sair comprando, a gente precisa fazer um processo de cadastramento para evitar surpresas desagradáveis no futuro. Então, como funciona esse processo? Normalmente, ele vai seguir alguns passos. Quais são? Primeiro, o pessoal do departamento de compras vai fazer uma pesquisa de fornecedores. Percebi que eu vou precisar de um novo fornecedor. Primeira coisa, pesquisar. Vai na internet, vai nas lojas, procura quem são os fornecedores. Então, primeira etapa. Segunda etapa, eu faço um primeiro cadastro desse fornecedor, onde eu vou fazer o quê? Eu vou pesquisar as informações dele, quem são os clientes que ele tem, qual é o tipo de transporte que ele faz, se é próprio ou terceirizado. Por quê? Porque o transporte terceirizado pode significar um custo a mais para mim. E eu não tenho como controlar um transporte terceirizado. Qual que é o prazo de entrega que ele está propondo? Qual que é a distância que ele está da minha empresa? Quem é a pessoa com a qual eu vou fazer contato? Então, faço um levantamento sobre a empresa. Terceiro, vamos avaliar as condições desse fornecedor. Então, vou ver se esse fornecedor atende ou não aqueles requisitos que a gente quer de qualidade, preço, forma de pagamento, prazo de entrega. A empresa tem um padrão que ela espera. E aí ela vai fazer o quê? Ela precisa de alguém que atenda esses padrões. Depois eu vou fazer o quê? Cadastrar esse fornecedor. Se ele passou por todas essas etapas, eu habilito ele e cadastro. O que é isso? Eu vou falar o seguinte: olha, esse fornecedor agora está liberado para fornecer para mim. Ele atende tudo que eu preciso. Então, eu posso fazer consulta com ele, posso comprar dele. Então, beleza. Quinto passo: faz uma compra. E aí o sexto, vamos avaliar o desempenho dele. Então, eu vou verificar se a qualidade foi a que ele me prometeu, se o preço foi o que eu combinei, se o prazo foi cumprido, para verificar o quê? Se é viável manter esse fornecedor. Só que esse passo aqui, vou marcar aqui. Este passo aqui, 6, ele é constante. Eu vou fazer ele todas as vezes. Não é só na primeira vez. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um fornecedor lá que cumpria os requisitos e de repente ele parou de cumprir. Eu vou continuar comprando dele? Não. Só que para eu saber se ele parou de cumprir ou não, é só se eu fizer essa avaliação. Senão não tem como eu saber. Acontece bastante de tipo você combinar um preço e na hora chegar ele cobrar outro? Olha, maior, o preço é raro. Tá? Antigamente, quando não era tudo informatizado, acontecia mais. Hoje em dia é muito difícil. Porque, na verdade, a hora que você fez a compra, normalmente eu já te mando a nota fiscal ali, por meio eletrônico. Então, você já consegue controlar. Mas podemos ter problema com qualidade do produto, prazo de entrega. Eu acho que o prazo deve ser o maior, né? Que às vezes acaba atrasando. Isso. Nós vamos ver mais para frente que prazos podem ocorrer, mas existem situações, Mas a gente vai falar disso ainda. Em alguns casos, quando a gente tem uma empresa muito grande, o comprador ele chega a visitar o fornecedor para verificar qual é a qualidade do que ele está entregando. Qual é a qualidade da sua fábrica? Ele visita. Principalmente no caso das empresas que têm selo ISO. Já ouviu falar do selo ISO? Não. International, olha que bonito, Standardization Organization. O que significa? Vamos lá. Organização
internacional pela padronização. Então, é um selo que é concedido para as empresas, que ele significa que a empresa tem qualidade, algum tipo de qualidade, algum nível de qualidade em alguma coisa. Então, tem qualidade de produção, qualidade de matéria-prima, qualidade ambiental, tem vários tipos. E a empresa tem que pagar para ter esse selo. Só que não basta ela pagar, funciona da seguinte maneira: o Leonardo quer colocar lá na fábrica dele. Ele vai solicitar para a ISO qual é o selo que ele quer. A ISO vai passar para ele uma lista de coisas que a fábrica precisa fazer, vai dar um prazo e ele vai ter que se ajustar. E é caro isso, normalmente. Se for produção, eles vão avaliar o seu maquinário, matéria-prima, funcionários. Você vai ter que preparar tudo isso. As empresas normalmente usam desse selo para a intenção de tentar trazer mais confiança, sei lá, para os clientes? Sim. Na hora... Porque se eu tenho um selo que é internacional e é o seguinte, você conseguiu, não quer dizer que para sempre você vai ter isso. De tempos em tempos, eles vão aparecer lá para te avaliar de novo. Se você tiver perdido a qualidade, arranca o selo. Aí você tem que arrancar, porque senão ficaria como tipo uma propaganda enganosa, você falar que tem qualidade naquilo e entregar um negócio que não tá. E aí o que acontece? Se você quiser de novo, você vai ter que fazer tudo outra vez. Então, por exemplo, para você garantir, por exemplo, se é produção e eu dependo da matéria-prima, eu vou precisar que minha matéria-prima tenha qualidade também, se meu produto é para ter qualidade. E para isso eu vou ter que fazer o quê? Visitar lá o meu fornecedor. Tá? Vou dar um exemplo para você, que não é nem caso de ISO, ó, essa empresa nem é ISO. A Coca-Cola, toda vez que ela vai conseguir um novo fornecedor de água para a produção dos refrigerantes, ela visita o local para verificar se atende todos os requisitos de higiene que ela exige. Se não atender, sinto muito, obrigado, tchau. Porque a Coca-Cola tem fama por ter qualidade na água? Sim, ela tem. Né? Não estou falando que ela é saudável, não estou falando que ela faz bem, mas é um produto que tem muita preocupação com essa questão da qualidade. Nas garrafinhas tem o selo ou não? Não, então ela não tem ISO, ela não não tem ISO, não. Na parte de alimentação, normalmente não se concede ISO, porque é um consumo rápido, né? Então, vamos lá, vamos seguir aqui, vamos falar um pouquinho agora das atividades do comprador. Então, vamos pensar o seguinte, toda empresa, ela precisa de alguém responsável por fazer... Opa, não compartilhei, você também não me falou nada. Toda empresa, ela precisa de alguém que vai ser responsável por fazer as compras, né, de matéria-prima, material de uso interno, né, estoque almoxarifado, nós já vimos. Só que é o seguinte, quando é uma empresa muito pequena, às vezes eu pego um funcionário qualquer dentro da empresa e falo, olha, Marcelo, você vai ficar responsável por isso. Né? Agora, quando eu tenho uma empresa muito grande, eu começo a setorizar. Os trabalhos começam a ficar muito específicos. E aí eu faço o quê? A gente cria um setor especializado nisso e aí eu vou precisar de um profissional especializado nisso. Tá? Então, é uma coisa que vai ser especializado ou não, vai depender muito do tamanho da empresa. O comprador, ele vai ter que ficar atento a algumas coisas, sempre. Então, mudanças do mercado. Ele precisa saber se saiu um produto novo, se saiu uma nova forma de produzir alguma coisa, porque isso pode afetar o mercado dele. Então, por exemplo, se você for trabalhar numa empresa que dá manutenção para celulares, uma empresa grande, um setor especializado.
Você não tem que estar atento aos tipos de processadores diferentes que saem, telas diferentes, placa-mãe, chip de som. Tem que estar atento a tudo isso. Por quê? Porque muda. Você não vai poder pegar um processador, um chip de som, por exemplo, que era do Nokia A5 e colocar no Nokia A70. São produtos totalmente diferentes. Um Galaxy A5 e um Galaxy A70. Eu vou precisar mudar isso. Eu não vou poder pegar um chip de um iPhone e colocar no Nokia. Não vai funcionar. Então, eu preciso saber dessas mudanças do mercado. Eu preciso estar atento também, né, eu como comprador especializado, na qualidade dos fornecedores. É aquilo que eu falei, toda vez que eu faço compra, eu tenho que fazer o quê? Avaliar a compra que foi feita. E eu preciso estar sempre atento também às necessidades da minha empresa, o que ela realmente precisa. Muitas vezes... Oi. Eu ia falar, site na internet onde a gente compra as coisas conta também como fornecedor? Ele é um fornecedor também, sim, de certa forma. Ah, sim. Além disso, às vezes, você não vai ficar de braço cruzado falando assim, será que um dia eu vou precisar de novos fornecedores? Muitas vezes, o cara do departamento de compras, né, o responsável, ele vai estar sempre de olho, vai estar sempre pesquisando se sai um fornecedor novo ou não, que possa melhorar. Lembra, semana passada a gente falou que um dos objetivos do departamento de compras é fazer o quê? Reduzir o meu investimento sem reduzir a qualidade e a quantidade do que eu compro. Então, ele tem que ficar sempre de olho nisso. Além disso, ele tem que acompanhar os processos internos de compra. A conferência, ou seja, chegou o produto, ele tem que fazer conferência, verificar se chegou, é o que ele pediu, na quantidade que ele pediu, do jeito que ele pediu. E vai fazer sempre as análises de preço, comparar os preços dos vários fornecedores que nós temos. Certo? Na semana que vem, nós vamos continuar a partir daqui, ó, das atividades básicas de compra, a pesquisa do fornecedor. Então, aqui. Combinado, Leonardo? Combinado? Esse estudo do mercado está relacionado com marketing? Que eu lembro que falava que a definição de marketing era tipo alguma coisa do tipo, acho, estudo do mercado. Olha, ele tem ideias semelhantes, mas aqui é um outro tipo de estudo. Tá? Ah, sim. Aqui é estudar o que o mercado... Aqui tem a ver, porque eu vou ter que estudar o quê? O que é que o mercado está comprando? O que é que o meu mercado compra para eu poder saber o que é que eu preciso ter para entregar para eles. Né? Então, sim, tem uma ligação do marketing imaginei mesmo. do compras. Tá? Mas vai um pouquinho... Sai também um pouquinho disso. Nós vamos ver depois. Certo? Muito obrigado pela sua participação, Leonardo. Até semana que vem e boa semana para você. Fica agora com a aula da Simone, né? Até igualmente.